Como um ampliador de visões e desenvolvedor de propósitos, hoje irei falar sobre um tema muito abrangente, um tema sobre família. Mais uma vez falando sobre família, né? E hoje irei falar sobre pais tóxicos, sobre relações superprotetoras. Porque os pais às vezes têm o primeiro filho, ou às vezes até já têm mais filhos, mas não sabem muito bem como lidar com isso. Eu não quero culpar os pais aqui, não quero julgar os pais, mas porque muitas vezes eles aprenderam assim também com as famílias. E às vezes com os seus pais, e assim o que eles conseguem compreender como deve educar. Mas neste vídeo eu quero falar sobre quão ruim é quando há uma superproteção, quando há excesso demais de cuidado, excesso demais de zelo. Porque existem coisas que são normais para uma criança. O que é normal, por exemplo, para uma criança? É normal para uma criança que ela, por exemplo, corra. E quando corre, é normal que cai. E aí existem aqueles pais que dizem, nossa, minha filha correu e aí machucou o joelho, às vezes machucou um pouquinho no nariz, olha, o que pode acontecer? Poderia ter acontecido outra coisa maior. E começa a pensar em coisas que não aconteceram. E cair, ter um leve arranhão, tudo isso é normal. Para as crianças são normais. Isso é totalmente natural que isso aconteça. É melhor que a criança corra, e às vezes até corre o risco de cair, de machucar um pouquinho, e que isso acontece mesmo, do que não fazer isso. Porque quando ela está correndo, ela está desenvolvendo a sua musculatura, ela está tornando a sua musculatura mais resistente. Há uma série de coisas que se tornam muito melhores para a criança quando ela assume esses riscos. E esses riscos às vezes acontecem, mas é muito pior. As consequências de uma superproteção é muito pior do que as consequências, às vezes, de apenas um tombo, de um risco, de um arranhão que a criança pode se levar. Então, há coisas que são totalmente normais e naturais para uma criança. Não se deve jamais sempre tentar controlar a criança em tudo que ela vai fazer, porque isso vai fazer com que ela torne uma pessoa até um adolescente, depois um adulto, com medo de tomar decisões. Vai trazer consequências como deixar a pessoa muito dependência emocional, medo de tomar decisões na hora que for namorar, na hora que for em uma entrevista de emprego, em um trabalho na escola. Então, a criança, ela precisa ter a capacidade de assumir riscos. Isso é necessário para a formação da sua personalidade. A saber que existem erros, que existem perdas, há coisas que ela faz que elas machucam, há coisas que ela faz que elas acertam, há coisas que elas erram. Isso vai formando a sua personalidade. Ela vai passando a ter resiliência. Por exemplo, uma criança, ela começou a correr, caiu. Quando o pai chega e diz, olha o que aconteceu com você, você poderia ter morrido, poderia ter acontecido um monte de coisa, poderia você ter tido um trauma, e não deixa mais a criança correr, a criança agora, ela não aprende a resiliência. Mas quando a criança diz, não, correu, caiu, não, também corre de novo, cai de novo, e levanta de novo, vai tentando, a criança começa a superar as dificuldades da vida e saber, não, eu errei dessa vez, mas na próxima eu acerto. Se errar na próxima, na outra eu acerto. Ou seja, ela passa a ter resiliência diante das dificuldades da vida, diante dos erros e acertos da vida, ela passa a saber tomar essas decisões e saber que existem as dificuldades da vida, existem. Existem as possibilidades de coisas ruins acontecerem, existem, mas ela está aprendendo a superar isso e se algo der errado, ela vai novamente. Então, ou seja, ela precisa aprender a arte da resiliência. E isso quando a criança ela é livre para fazer. Obviamente que não vai deixar a criança fazer qualquer coisa, mas há uma medida aí o que elas podem fazer. Os pais sabem o que é que a maioria das outras crianças da mesma idade fazem. Ela também pode fazer. Se você disser assim, não, mas a minha criança não pode fazer, o quê? Você está colocando na mente dela
como que ela é mais incapaz, ela não tem a mesma potencialidade das outras, e aí ela vai crescer uma criança com um sentimento de incapacidade, frustrada, com um sentimento de inferioridade, porque as outras crianças têm mais responsabilidade, ou seja, ela também terá um senso de ser de uma criança irresponsável, depois vai crescendo, vai achar que é um adolescente irresponsável, ou seja, é necessário que, dentro de um certo equilíbrio, deixar as crianças terem alguma responsabilidade, uma medida pequena de responsabilidade, porque se a minha criança não tem responsabilidade, não tem em relação a quê? Porque existem algumas coisas que as crianças sabem que devem fazer, as crianças da mesma idade, por exemplo, na escola as crianças aprendem muito sobre isso, porque as professoras, elas sabem o que criança de certa idade pode fazer e o que de certa idade não pode fazer. As mães precisam ter essa consciência disso, para não ficar prendendo demais a criança e deixando a criança muito frustrada diante disso. Acontece que muitos pais assim começam a projetar ideias fantasiosas, tragicamente fantasiosas na mente dos filhos. Olha, meu filho, se você for até a rua ali, pode acontecer um sequestro, alguém pode te sequestrar, pode acontecer algo terrível com você. E às vezes uma criança, às vezes até já está bem grandinha, às vezes já está com 7, às vezes já está com 8 anos de idade, já pode até atravessar a rua, está com 9 anos de idade, já pode ir na casa do colega, e aí começa a colocar ideias na mente, imagens na mente da criança, construir, projetar ideias assustadoras que não existem, irreais, para tentar amedrontar. Isso é totalmente aterrorizante e destrói totalmente a formação da personalidade, da capacidade de tomar decisões e escolhas diante da vida. Jamais os pais devem fazer isso. E às vezes os pais fazem isso sem saber, porque os pais não querem nada ruim para os filhos, eles querem o bem. E muitas vezes esses meus pais dizem assim, tá vendo? Só eu quero bem para você, mas ninguém quer. Cuidado com os outros, cuidado com o mundo, que o mundo é perigoso, os outros são perigosos. Projetam na mente, às vezes, do filho, que todas as outras pessoas são ruins para ela, que tudo é perigoso à volta dela e que ela deve desconfiar de tudo. Isso é terrível, porque a criança vai começando a crescer desconfiando de todo mundo e assustada com todo mundo, e não é verdade isso. Então, os pais devem ser realistas, devem saber equilibrar tudo, ter o equilíbrio, saber o que é que a criança daquela idade pode fazer, o que ela não pode, o que as outras crianças naquela idade fazem. A sua filha também pode fazer. Ela tem essa capacidade, e aí ela vai se desenvolvendo emocionalmente. Senão acaba sendo uma criança fracassada e não vai saber tomar decisões à medida que ela vai crescendo. A liberdade à medida que a criança vai crescendo, e assim ela vai se tornando responsável. Porque se você diz você não tem responsabilidade, não pode fazer, quando ela vai ter então? A responsabilidade é ganhada aos poucos. E para ser ganhada aos poucos, é necessário dando um pouquinho mais de liberdade para que assim ela vai crescer cada vez mais. Que Deus abençoe vocês, que Deus ilumine vocês. Um grande abraço e tudo de bom!